Como você está, meu amigo internauta? Tudo bem? Eu estou disponibilizando para você com atraso a lição de número 3, que fala sobre a aliança eterna. Na verdade, no momento em que você está vendo essa lição, ela já passou. Mas eu tenho uma justificativa para você. Eu não quero deixar o canal sem nenhuma das lições do trimestre. Então, eu decidi, apesar de estar atrasado nesta lição, disponibilizá-la para você. Eu estive doente por algumas semanas, nada grave, mas incômodo, obviamente. E aí eu não estava assim com ânimo para gravar nada, né? Mas graças a Deus já estou bem melhor, já estou recuperado, diríamos assim. Esses foram anos que eu não peguei nem gripe, né? Então não tive praticamente nada, então ficar doente uma vez ou outra faz parte desta nossa vida de pecado, né? E eu decidi disponibilizar mesmo assim, mesmo que você já tenha estudado, decidi disponibilizar a lição de número 3, né, que fala sobre a aliança eterna, e depois, logo em seguida, você já vai ver que eu vou também apresentar para você, não obviamente neste momento, mas daqui a algumas horas, você vai ver a lição de número 4, né, que fala sobre a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Então vamos para a nossa lição de número 3 e em seguida você terá à sua disposição a lição também de número 4. E assim você terá todas as lições à sua disposição ao longo do trimestre, né? Que são um total aí de 13 lições mais ou menos. Bom, no estudo sobre a aliança eterna, primeiramente o que é uma aliança, né? Uma aliança é um acordo entre duas partes. E Deus, na Bíblia, ele revela o plano de salvação, ele revela o Evangelho através de sucessivas alianças que ele faz com o seu povo ao longo da história. Nós poderíamos dizer que a aliança é sinônimo de salvação, porque através da aliança, através do acordo, através das diferentes alianças e acordos, Deus revela aspectos diferentes do Evangelho e do plano de salvação. Em essência, existe apenas uma aliança, que é a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Mas ela é desdobrada em outras alianças. Ela é explicada de forma progressiva através de outras alianças. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Adão, que Deus fez com Noé, né? Que Deus fez com Davi, a aliança que Deus fez com Moisés, a nova aliança que Deus fez por meio do sangue de Cristo. Então você percebe, a aliança em essência é uma coisa só. Só que ela desdobra-se de forma progressiva em diferentes alianças para que o plano de salvação seja mais bem compreendido aquelas pessoas a quem Deus está revelando o plano de salvação. E para provar para você que em essência a aliança é uma coisa só, ou seja, a salvação eterna por meio de Jesus, eu vou começar aqui lendo para você o que está em Hebreus 13, verso 20, que é um texto-chave para quem for estudar a doutrina das alianças, doutrina esta que estudamos numa lição passada ao longo do trimestre, né? E diz assim o texto: ora, o Deus da paz, que tornou através dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Por que é eterna? Porque esta aliança de salvar o ser humano pela graça, através do sacrifício de Cristo, sempre existiu. Você lê Apocalipse 13, 8 e também 1 Pedro 1, 18 a 20, ali é dito que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então veja que aqui o termo aliança eterna está no singular, indicando que em essência existe apenas uma aliança, a salvação eterna através de Jesus Cristo, de um substituto. E repito, esta aliança eterna mencionada em Hebreus 13, 20
ela é desdobrada ao longo da história e revelada de forma progressiva até o momento em que Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita, e aí nós temos uma compreensão ampla do plano de salvação através da nova, entre aspas, aliança. Ela é nova não porque Deus reformulou o plano de salvação. Ela é nova porque, de acordo com Lucas 22:20, ela foi inaugurada, ela foi completa, diríamos assim, no sangue de Jesus. Então eu recomendo que você leia Lucas 22:20 para você ver que isso que eu estou falando é realmente bíblico, tá? Então, dando essa introdução mais geral acerca das alianças, vamos comentar algumas coisas aqui da lição, para você ver que na Bíblia nunca existiu mais de um plano de salvação. E por que é importante eu mencionar isso? É porque muitos irmãos de várias igrejas pensam que a antiga aliança era uma salvação de obras. A nova aliança é uma salvação pelo sangue do Cordeiro. Isso nunca existiu, porque Hebreus 13:20 não apresenta a aliança eterna no plural, mas no singular, indicando que existe só uma aliança. Existe um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a aliança sempre foi pela graça. A Bíblia usa os termos antiga aliança em referência ao antigo sistema pedagógico pelo qual Deus ensinava o plano de salvação, através do ritual do santuário. Então aquela é a antiga aliança, ou seja, é a antiga forma de ensinar a única aliança. Já a nova aliança é a nova e completa forma de ensinar sobre a aliança eterna, que é a mesma. Se você entender a doutrina das alianças como apresentada na Bíblia, você nunca mais vai encontrar contradição entre a aliança e o evangelho, entre a lei e a graça. Você não vai virar um legalista, que crê na salvação pelas obras. Mas ao mesmo tempo você não vai virar um liberal que crê que pelo fato de as obras não terem importância na justificação do crente, então as obras não têm papel algum, nem mesmo na santificação do crente. Então, se você entender a doutrina das alianças da forma como eu estou lhe explicando, da forma como abordamos ao longo de um trimestre, você vai entender a Bíblia corretamente. Você vai ver que o sangue de Jesus está do Gênesis ao Apocalipse e que sempre existiu apenas um plano de salvação. Por exemplo, Deus mostrou a sua aliança, o seu acordo de salvação em diferentes etapas da história para diferentes pessoas. Eu já mencionei para você a aliança adâmica, revelada a Abraão, a Adão, né? Depois vem a aliança abraâmica, a aliança com os israelitas, a aliança davídica, né? Você vê também a nova aliança. Então você vê que na verdade tudo isso é desdobramento de apenas um plano de salvação. E quando você percebe no Antigo Testamento o estudo desse tema, você vê que tudo conduz unicamente à salvação pela graça. Veja, por exemplo, a unidade entre a aliança e o evangelho, por exemplo. São coisas inseparáveis, porque o evangelho ele era revelado por meio das alianças antigas. Era o recurso, repito, pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação. Vou ler aqui para você um texto que se encontra em Gênesis 12, 1-3, que esse texto nos dá uma compreensão significativa, sobre a aliança, sobre o plano de salvação. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas por meio de Abraão? Deus fez uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança? Deus o chamou da terra de Ur dos Caldeus, uma terra cheia de paganismo, e convidou Abraão, pediu a Abraão que Abraão dali em diante adorasse apenas ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E ao ele aceitar este convite divino, todas as nações da terra seriam benditas por meio dele, porque através dele viria o descendente. E qual era o principal descendente de Abraão? Óbvio, vieram os israelitas, com quem Deus também fez uma aliança, criou um sistema pedagógico para ensinar o plano de salvação. Mas o descendente de Abraão, como diz o apóstolo Paulo, é o próprio Cristo. Então, por que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão? Porque de Abraão descenderia o Cristo, aquele que salvaria a todos por seu sacrifício substitutivo. Então é por isso que em Gálatas 3, 27 a 29, Paulo diz que todos aqueles que são batizados em Cristo, de Cristo se revestiram e são descendentes de Abraão, segundo a promessa. Porque Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, Abraão não foi chamado simplesmente porque ele era bonzinho ou porque ele não era pecador. Abraão foi chamado pela graça, e aqui você vai ver o evangelho mesclado com a doutrina da aliança, mesmo referindo-se à antiga. Por exemplo, em Romanos 4, o que Paulo diz sobre o chamado de Abraão. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Né? O termo imputado, né, significa que a salvação foi dada, foi computada a ele, unicamente porque ele creu em Deus. Agora, o detalhe interessante é que esta crença em Deus e em sua promessa fez com que Abraão fosse justificado pela graça. Mas isso não fez com que Abraão não necessitasse de uma outra fase da salvação, que é a santificação. Ou seja, evidenciar através da sua vida, através das suas obras, que a graça é uma realidade na sua vida. Essa é a discussão, por exemplo, do apóstolo Tiago. Ele disse que Abraão creu em Deus, mas ele não apenas creu em Deus, ele agiu, ele obedeceu, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Então você vê, não há uma contradição, né, entre lei e obras, entre aliança e evangelho nas Escrituras. Por quê? Porque Deus não é um ser amoral, sem moralidade. Mesmo ele nos salvando pela graça, ele é um Deus moral. Então, sendo ele um Deus moral, ele vai requerer que, independente da fase da salvação em que estejamos, independente da aliança em que a humanidade se encontre, ele vai querer, não é, que as pessoas vivam de acordo com o código moral que ele estabeleceu. E esse código moral, ele é resumido nos 10 mandamentos. Nós veremos um pouco mais disso adiante.
Então, na aliança com Abraão, você vê graça e você vê santificação. Ou seja, você vê justificação e vê santificação. Na aliança com Israel, você vê a mesma coisa. E você vê que a aliança não teve como base as obras do povo de Israel, mas sim a graça de Deus. E depois que eles são justificados pela graça, aí Deus exige que eles manifestem através do comportamento a transformação que esta graça proporcionou na vida deles. E essa transformação era evidenciada por meio da obediência a Deus. Não uma obediência legalista, né? Não uma obediência perfeccionista no sentido de que você não peca mais. Não, nada disso. Uma obediência dentro dos limites humanos. E também dentro dos limites do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz com que o ser humano aumente os seus limites, ou seja, melhore cada vez mais o seu caráter ao longo de toda a sua vida. Veja esse texto aqui de Deuteronômio 9, verso 5, para você ver que essa história de salvação pelas obras ou aliança com base em obras, isso não existe na Bíblia, tá? Diz assim o texto: não é por causa da tua justiça, isso aqui é Deus falando para os israelitas, não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entrarás a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Verso 6: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço, ou seja, povo de pescoço duro, teimoso. Então Deus faz questão de dizer para os israelitas, quando Deus estabelece uma forma pedagógica de ensinar-lhes o plano de salvação, a aliança eterna, né, que é a salvação por meio de um substituto, Deus faz questão de lembrar a eles que não era por causa da justiça deles ou por causa das obras deles que Deus estava fazendo esta aliança. Primeiro é porque Deus estava expulsando nações perversas daquela terra e Deus daria a terra a Israel. E, mais importante ainda, Deus os chamou para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, de dar a terra prometida aos descendentes deles. Então você vê aqui alguma salvação pelas obras, como ensinam algumas pessoas. O Antigo Testamento era uma aliança de obras, Novo Testamento é uma aliança de graça. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe mais que um plano de salvação. Tanto que Hebreus 13:20 chama a aliança de aliança eterna no singular. O que existem são diferentes maneiras, diferentes recursos pedagógicos para ensinar o mesmo plano de salvação, que seriam as diferentes alianças. Mas afirmar, né, que há formas diferentes de Deus lidar com o povo no sentido de salvá-lo, isso é um absurdo. Né? Ninguém estará no céu e poderá gloriar-se em si mesmo, como lemos em Efésios 2, 8 e 9. Mas apenas em Deus, apenas em Cristo. E por isso é importante que você entenda corretamente a doutrina das alianças. Eu mencionei antes, e vamos seguir adiante na lição agora, que quando Deus chama o seu povo para um acordo, para um pacto de salvação, Deus espera uma resposta do seu povo. E essa resposta ela é manifesta por meio da obediência. E nós não vemos contradição na Bíblia entre obediência e fé, porque uma coisa acompanha a outra. Por exemplo, o exemplo de Abraão. Ele foi chamado unicamente pela graça de Deus. Mas e se Abraão não tivesse saído da terra de Ur dos Caldeus, adiantaria Deus ter feito o chamado para ele?
Não adiantaria. Então Abraão creu e foi justificado pela fé, não pelas obras, mas como resultado da justificação que ele recebe de Deus, Abraão obedece. E aí a argumentação de Tiago no capítulo 2, né? Tanto que ele fala no verso 26 que assim como o corpo sem o espírito, sem o alento de vida está morto, a fé sem obras é morta. As obras são uma materialização da fé, uma demonstração de que a fé é uma realidade em nossas vidas. Isso você vê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Por exemplo, em Efésios 2,10 é dito, depois de falar da salvação pela graça, em Efésios 2,10 é dito que nós somos feituras dele, ou seja, de Cristo, de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E por quê? Porque de acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então você vê, não existe, amigo internauta, contradição entre graça e lei, entre aliança e evangelho. Uma coisa complementa a outra. Por quê? Abraão, os israelitas e os demais entenderam que eles eram justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas quando Deus dá a lei dos 10 mandamentos, eles entendem que além de serem justificados ao longo da vida, eles devem ser santificados. Ser santificado é ser separado por Deus para um uso sagrado. Deus quer separar você do mundo pecaminoso para usar você de forma sagrada no seu reino e também, obviamente, na pregação do evangelho. Mas, repito, não é uma obediência legalista, não é uma obediência perfeccionista, porque ao longo da santificação, você e eu teremos quedas, teremos vitórias e teremos derrotas. E por isso, santificação não é sinônimo de impecabilidade. Tanto que em 1 João capítulo 1, verso 8, é dito ali que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, a verdade não está nele. Ou seja, a Bíblia chama de mentiroso quem não tem pecado. Então o próprio fato de você precisar ser santificado todos os dias demonstra que você é um pecador. Você não é mais um pecadeiro, né? Porque aceitou a graça, mas continua sendo um pecador, tá? E o que nós vemos aqui? Nós vemos mais uma coisa importante sobre a aliança. Antes do povo de Israel, da nova geração de israelitas entrarem na terra prometida, Deus refaz a aliança com a nova geração. Por quê? Eles iam entrar na terra prometida. Toda uma geração já havia morrido, porque foi rebelde contra Deus. E eles precisavam entrar nessa terra prometida tendo o conhecimento de como eles deveriam se portar com Deus, quais seriam as obrigações amorosas deles para com Deus. Lembre-se, quando Deus deu os 10 mandamentos, antes de dar os 10 mandamentos, Deus fez questão de lembrar eles de uma coisa. No início dos 10 mandamentos, por exemplo, em Êxodo 20, ou em Deuteronômio 5, né? Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, né, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus dar a lei, Deus lembra que ele o salvou por sua graça. A introdução dos 10 mandamentos é a maior prova de que o ensino de que a salvação era pela lei no Antigo Testamento é um ensino absurdo.
O fato de alguns israelitas interpretarem errado o plano de salvação não significa que o plano de salvação era da forma como eles interpretaram. Com o tempo, parte do povo de Deus interpretou o plano de salvação apenas como atos externos. Mas isso não era da vontade de Deus, isso não é culpa de Deus, né? Porque aqui você lê, por exemplo, em Deuteronômio 5, verso 3, o seguinte: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: aqueles que morreram, eu não fiz aliança com eles. Agora eu fiz aliança com vocês que estão vivos. Vocês que estão vivos é que têm responsabilidades a partir de então ao aceitarem a minha aliança de salvação. Então Deus pediu que ao eles serem salvos pela graça, receberem a terra prometida como um presente, terem sido libertos da escravidão egípcia pelo poder de Deus e não pelas obras deles, que agora eles correspondessem de forma amorosa, sendo obedientes. Uma obediência como fruto de uma vida de santificação, e não uma obediência como resultado de um caráter legalista. Tá? E por que Deus fez uma aliança? Não apenas com diferentes pessoas, né? Mas mais estritamente, por que Deus fez uma aliança com o povo de Israel? Deus tinha um propósito também missiológico nesta aliança, neste acordo de salvação. Alguns pensam assim: nossa, Deus ele fez uma certa acepção de pessoas, né? Porque ele chamou só os israelitas, por que ele não chamou os povos pagãos? Isto revela ignorância quanto ao texto bíblico. Deus chamou os israelitas porque eles eram os descendentes de Abraão. Eram eles que estavam dispostos a receberem, né, a verdade de Deus. Como que Deus ia chamar para uma aliança povos totalmente depravados e que obviamente não iam querer saber nada de Deus? Então o que Deus faz de forma inteligente, amorosa e missiológica? Ele chama o povo de Israel, mas com o propósito de ao povo de Israel entender a doutrina da salvação, através daquele recurso pedagógico que Deus criou, na doutrina do santuário, eles transmitissem o conhecimento da salvação e do verdadeiro Deus aos povos pagãos. Então acusar Deus de exclusivista por ter chamado o povo de Israel é uma demonstração de profunda ignorância quanto ao texto bíblico e quanto ao propósito missiológico do chamado de Israel. Veja, por exemplo, o papel missiológico desse chamado em Deuteronômio 33:3. Esse é um dos textos, né? Na verdade, amas os povos, ou seja, Deus ama só Israel ou ama todos os povos? Todos os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés, eles aprendem das tuas palavras. Veja, apesar de Deus amar todos os povos, apenas os santos de Deus, os separados, estão próximos a Deus e dispostos a aprenderem as palavras de Deus. Então Deus chama Israel como um povo santo, separado dos demais povos, para que Deus, ao abençoar Israel, Deus atraísse as demais nações, porque, diz o texto, Deus ama todos os povos, Deus ama os povos, atraí-los por meio da prosperidade, por meio das bênçãos de Deus, por meio do plano de salvação, por meio de leis justas. Deus atrairia os demais povos a ele. E assim se cumpre o propósito missiológico do plano de salvação. O propósito, na verdade, missiológico do chamado de Israel.
Então não é uma salvação por obras. Deus tem um propósito, né? Os povos pagãos precisavam aprender que existe um Deus verdadeiro e um estilo de vida melhor para se viver. Então, quando Deus chama os israelitas, Deus usa os israelitas, ele queria usar os israelitas para esse propósito, para mostrar que existe um Deus verdadeiro, com um estilo de vida muito melhor e muito mais saudável do que aquele que os pagãos haviam aprendido. Ok? E para finalizarmos a lição, que interessante, a Bíblia usa algumas imagens, né, para retratar a aliança eterna. Deus trabalha por meio de imagens, de símbolos, a fim de revelar as verdades, a fim de que elas sejam mais bem compreendidas, porque Deus quer alcançar o ser humano aonde ele está. E uma imagem muito bonita que mostra o que né, uma aliança com Deus, eu vou ler aqui para você Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Deuteronômio 8, 5 diz assim: Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Não apenas nesse texto, mas há outros textos também. Deus apresenta aqui a imagem de um pai para poder revelar o plano de salvação. Deus é o pai, os israelitas são seus filhos. E se eles pecassem, eles seriam disciplinados assim como um pai disciplina um filho. Então essa é uma das imagens mais importantes usadas em Deuteronômio para retratar a ideia de aliança, de relacionamento entre Deus e Israel. Deus se apresenta como pai e os israelitas são filhos. Então Deus está dizendo para eles o seguinte: olha, filhos, eu os amo. Mas se for preciso, eu vou ter que disciplinar vocês, porque vocês são meus filhos e não bastardos. Nós podemos ler em Hebreus 12, não é? Que quem não aceita a disciplina de Deus, ele é um bastardo, não é filho. E a disciplina de Deus é sempre corretiva e amorosa e para a salvação, nunca destrutiva. Você não pode confundir a disciplina de Deus, que é corretiva e traz salvação, com o juízo de Deus sobre um ímpio, que não é para trazer correção, é para trazer destruição mesmo. Então não confunda as duas coisas para você não pensar que Deus é um Deus castigador. A disciplina de Deus não tem nada a ver com o castigo relacionado aos ímpios, né? Então você perceba, ao Deus se identificar como pai, ele usa essa imagem de paternidade, essa ideia de família, para apresentar para mostrar um vínculo muito mais próximo e amoroso entre ele e o seu povo. Então você aprende na Bíblia, através da doutrina da aliança, que Deus é um pai amoroso, que se aproxima dos seus filhos unicamente por seu amor e por sua graça, e que como resposta a esse amor que Deus manifesta, ele deseja a obediência. Não uma obediência legalista, porque ninguém é salvo pelas obras, mas uma obediência como fruto, como resultado de um coração santificado, de um coração convertido e de um coração transformado pela graça. Não uma obediência também perfeccionista, porque 1 João 1,8 diz que aquele que diz que não tem pecado não tem a verdade nele, ou seja, é um mentiroso. Então eu procurei apresentar para você aqui da forma mais equilibrada possível a doutrina das alianças e a doutrina da salvação.
para que você entenda a correta relação entre graça e lei, entre aliança e evangelho, e veja que a Bíblia é uma coisa só. Ela ensina um plano de salvação do Gênesis ao Apocalipse. Como disse certa vez uma pessoa, um fio de sangue passa por toda a Bíblia, mostrando que o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, é o centro de todas as Escrituras. Eu te agradeço por estudar comigo essa lição de número 3, mesmo que um pouco atrasado. Logo mais, eu disponibilizarei para você a lição de número 4, onde vamos aprender o que significa amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, como é ensinado no livro de Deuteronômio, o livro de estudo desse trimestre, em que estamos fazendo uma análise mais detida, não é? Muito obrigado por sua companhia, tá? Que Deus guie os seus passos e até logo mais na lição de número 4.